Salve, salve, amigos! Segunda-feira, hein? Segunda-feira, sempre aquele dia importante, pós o futebol do domingo. Nós estamos chegando com a nossa live aqui no terceiro tempo, diretamente da redação da Avenida Paulista. Uma segunda-feira bem melhor do que a da semana passada, por exemplo. Ó, neste momento, 27 graus aqui na Avenida Paulista. Temperatura agradável, calorzinho lá fora, diferentemente da semana que passou e que terminou neste domingo com a rodada 18. Aliás, começou, né? A semana começa no domingo. Mas enfim, nós tivemos a rodada 18 neste final de semana, jogos no sábado e no domingo, e o Flamengo segue, em voo de brigadeiro, 39 pontos, 5 vitórias seguidas com no mínimo 3 gols em cada uma delas. Na realidade foram 4 jogos com 3 gols marcados, mais a goleada sobre o Goiás, o Vasco da Gama por 4-1. Dessas 5 vitórias, 2 jogos foram como visitantes, só que 2 jogos foram lá no Mané Garrincha, justamente contra o Vasco, e nesse final de semana contra a equipe do Avaí, mas até aí, o torcedor pode reclamar, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso, porque os mandantes eram os adversários, certo? E os jogos eram contra o Flamengo. Pensou na renda, não pensou na questão técnica, tomou naquele lugar. Ou seja, tomou muitos gols no gol, foi isso que eu quis dizer, né? O Santos tropeçou diante do Atlético Paranaense com... E olha, eu vou te falar, hein? Tropeçou e o tropeço era para ter sido maior. Arrumaram um pênalti lá que eu vou te dizer, nem o torcedor do Santos entendeu até agora o que aconteceu. Dos times paulistas, somente o Palmeiras, que não vencia, é que acabou vencendo. São Paulo perdeu, o Corinthians empatou, o Santos empatou e o Verdão ganhou. Vamos falar sobre tudo isso agora, fazer uma análise da rodada 18 do Campeonato Brasileiro na live do terceiro tempo. Você pode mandar o seu comentário, fazer a sua pergunta aí nos comentários da live, para mim e também para o Marcos Júnior Micheletti, o Marcão, que está aqui, que no final vai falar um pouquinho de Fórmula 1, porque tivemos mais um show do Leclerc nesse final de semana. Tudo bem, Marcão? Beleza? Enquanto você dá o seu destaque aí, eu vou compartilhar aqui. Claro, uma boa tarde aos amigos que acompanham a live do Portal Terceiro Tempo, como o Frank falou em céu de brigadeiro, né, pro Flamengo. Eu vou parafrasear o Cláudio Karsug, que deve estar aqui à tarde hoje para fazer notas comigo. Ele costuma falar assim, velejando com as velas enfunadas, ou seja, né, aquela coisa do vento empurrando a embarcação para frente. O Flamengo já colocou naquela posição de tranquilo, né? Já colocou o on ali, tá sossegado, ou no popular na banguela agora, é só cumprir a lição de casa agora, cumprir o final da última rodada do Campeonato Brasileiro, que o primeiro turno acaba agora, né, Frank? Na próximo final de semana. O Flamengo está liderando. É claro que é um título simbólico, né, Frank, do ponto de vista do campeonato, né? Não temos uma coisa tipo como era o Campeonato Carioca antigamente, né, campeão do primeiro turno contra campeão do segundo, mas de qualquer maneira, eu acho que essa liderança do Flamengo, essa permanência na liderança do Flamengo, sinaliza um segundo turno em que eu acho que as outras equipes vão efetivamente ter que correr atrás do prejuízo, ter que correr atrás do rubro-negro. E só dentro daquilo que a gente falava, só finalizando essa minha introdução aqui, Frank, em relação ao Palmeiras, né? Que eu achava que o Mano iria conseguir já de início colocar um pouco a casa em ordem. Eu acho que os jogadores também se sentem confortáveis em estar com um novo comandante, tentar mostrar serviço, né? Aquela coisa do jogador que de repente não está atuando, fala, puxa, entrou um novo treinador, eu não estava sendo aproveitado, quem sabe com uma nova cabeça aí no banco de reservas, durante a semana de treinamento, eu também não posso aparecer. Então o Palmeiras conseguiu essa vitória, né? Quebrando uma sequência negativa, e é claro que eu acho que a tendência, como eu falei na semana passada, quinta e sexta-feira, quando a gente estava aí falando bastante sobre o Mano Menezes, eu acho que a tendência efetivamente é o Palmeiras engrenar, o Mano Menezes vai fazer um bom trabalho, e aquela coisa que o pessoal falava, não, mano, Corinthians está vinculado e tal, em 3, 4 rodadas isso aí vai estar esquecido, Frank. Sem dúvida, desde que os resultados apareçam, claro, né? Claro. O Alexandre José da Silva Almeida está conosco, boa tarde, um grande abraço, Ale, obrigado, viu, pela Valeu, garoto. companhia de sempre aí. O Francisco Fidêncio, o gordo do Salto de Pirapora, vocês são fera, alô Salto de Pirapora, fala meu amigo, grande abraço para você, o Francisco Fidêncio. Jorge Nascimento, tá sumidão, hein, com a sua Ferrari, hein, amigo? Olá, bom, aqui no Rio de Janeiro, sem novidades, hein, até porque o líder é o mesmo, segue o líder, é o Jorge da Ferrari Rubro Negro. Você andou sumidão, hein, Jorge? Agora que a Ferrari deu uma engatada, você sumiu. Soeli Moraes Silva, como pode o VAR dar pênalti para o Santos daquele jeito? Pois é, vamos analisar daqui a pouquinho esse lance, hein?
Eu acho que tem que tirar esses caras, tem que tirar esse VAR. Aí é só para uns jogos que funcionam e times também. Eu acho que tem corrupção sim em jogos, faz uma lava-jato aí no futebol, aí eu quero ver, eu também gostaria de ver também. Vencendo o Fluminense, o Palmeiras encosta no vice-líder, o Santos. Lembra aqui o Alexandre José da Silva Almeida, vamos falar sobre isso amanhã. Literalmente a Ferrari está em alta, amanhã não, daqui a pouco. Sueli Moraes da Silva, a Fox ganha quanto do Flamengo para falar tanto? Só quero ver o Grêmio eliminar o Flamengo, aí ok, tá ok, vamos falar, aí nós vamos falar do Grêmio, tem que falar, o time está na frente, você tem que falar bem, né? Alguém tem alguma coisa a falar que deprecia o Flamengo? Não tem, né? Aliás, sábado era um jogo que não precisava nem ter acontecido. Previsível. Né? Eu falei em 3x0. Aliás, o 3x0 foi protocolar. Tipo, estamos fazendo 3x0 em todo mundo. E se tivesse dado WO, o Avaí teria sido 3x0 do mesmo jeito, entendeu? Pouparia a viagem, né? Mas aí os caras ainda pegaram um pouquinho da renda. Acho que não, né? Talvez pegaram... deve ter sido aquela empresa do Roger que vendeu. Então é cota fixa e a renda mesmo grosso vai para o organizador. Os times os gestores, eles são tão medíocres que nem nisso eles conseguem acertar. O cara vende por valor, normalmente é 500 paus que ele vende. Aí chega lá, ele vende os ingressos no preço absurdo, preço de arena e tal, e ganha lá, a renda dá 2,5 pau. Fica 500 contos pro cara, ele paga o aluguel do estádio e fica com 1,5 milhão. Vou falar para você, viu? José Prado, não, Edson do Carmo. Por que vocês não falam do Curitiba? Daqui a pouco a gente fala do Coxa, né? Tá na Série B aí lutando para retornar à primeira divisão. Não sei se você percebeu, a gente faz um apanhado aí da Série A, né? Tal. Eu acho que o Curitiba é que precisa se dar o valor devido para a gente voltar a falar mais do Curitiba. Em tempo mais próximo aí do final da Série B, nós vamos falar mais, né, da disputa pelo acesso, né? E o Curitiba está nela, né, Edson? Graças a Deus, porque é aí que tem que estar. E hoje tem uma diferença abismal, eu diria, né, entre o Atlético Paranaense e o Curitiba. Eles já rivalizaram bastante, mas hoje o Atlético Paranaense, você vê o que fez com o time reserva diante do Santos. José Prado, marmelada esse VAR. Ou a regra é igual para todos, ou para que serve? O que acontece é o seguinte, né, o José Prado? O VAR não é ruim. Ruins são os caras que tomam as decisões. Que pênalti foi aquele marcado para o Inter? No caso do jogo contra o São Paulo. E por que não foi marcado o pênalti para o Grêmio? Jogada parecida quando o Hudson. E os pênaltis marcados, e o pênalti marcado para o Santos, 2 pesos e 2 medidas, palhaçada. É isso aí, enquanto não houver um critério único de conceito para os caras que fazem a coisa, nós vamos ficar nessa aqui, discutindo o VAR e enxugando gelo. Jardel Santana, bom dia, o São Paulo deu muito azar com tanto jogador machucado, senão estaria na liderança com o Flamengo. Acho bastante otimismo seu, o Jardel. Sueli Moraes Silva, o Cruzeiro manda as panelas embora, alguns jogadores, o negócio não está fácil lá para o Rogério, hein? Sheila Titirelli, ou Cicirelli, sou a Sheila de São Caetano do Sul, sou fã de vocês. Não. Tiorilli, aqui, Tiorilli, desculpe, Lino Titirelli, é verdade, já tem 2 sobrenomes muito parecidos aí. Galera de São Caetano do Sul, aqui no ABC, fã da gente, obrigado, viu? ABC é fechamento nosso, hein? O Alexandre lembra aqui, parabéns aos times de Manaus, Ituano, Jacuipense e Brusque, que subiram para a Série C. Isso aí. Legal. E tem os que já subiram da C para B ontem, né? Casos do Náutico aí. Tem mais um clube, não estou lembrando agora. O Evaldo Pimentel, vocês são fera, obrigado, gentileza sua. Rodrigo Garcia, Frank e Marcos, o time feminino do Corinthians, só me dá alegria, está invicto a 32 jogos, é isso aí, venceu, jogou com o Flamengo, estava ganhando, né? Não viu. Quanto foi o jogo contra o Flamengo, Rodrigo? Informa aí, estava 1x0 pro Timão. Jorge Nascimento, é melhor você acreditar em Papai Noel do que ver o Grêmio, está respondendo aqui para alguém, né? Olha, mas aí é mata-mata, né, o Jorge, já dá uma esperança maior, eu diria assim, o brasileiro eu acho que é até mais plausível para o Flamengo, se bem que eu disse aqui que o Flamengo vai ser campeão do mundo. Você não viu? Azar seu, né? Eu não vou ficar repetindo isso aqui também. Sheila Moraes, eu vejo chuva no retrovisor. Agora, o Milton disse que uma
palavra, uma ideia dita apenas uma vez, permanece inédita, né? Então eu disse o seguinte: o Flamengo vai ser campeão da América e campeão do mundo esse ano. Foi isso que eu disse. Estou repetindo aqui hoje, então. Ô Marcos, vamos fazer uma análise aqui, começando com os jogos de sábado. Se bem que nós estamos aqui com os jogos da rodada 16, por causa do jogo que terá complemento. O jogo foi realizado no sábado de manhã. Agora a moda é sábado de manhã também tem um jogo, né? Semana passada foi o São Paulo, agora essa semana foi o Corinthians, 2-2, vencia por 2-0 e ainda tomou um golaço, aquele gol olímpico chamado gol, porque o gol foi invertido, né? Porque uma cobrança olímpica pro lado direito de ataque com a perna direita, não foi aquela bola para a área para fazer a curva, foi um chute reto. Ele fez o desvio ao contrário ali, igual do Roberto Carlos contra a Portuguesa, né? Foi um golaço do Leandro Carvalho. Eu vou mais longe, o pessoal mais velho vai lembrar talvez do Arthurzinho, lembra do Arthurzinho do Vasco, jogou no Corinthians, né? Pequenininho. Ele veio uma missão terrível, né, para o Corinthians, Frank, que foi substituir o Sócrates, né? O Sócrates foi para a Fiorentina, ele veio para o Corinthians, jogou com a camisa 8, e ele fez, aí é um gol pró-Corinthians, não contra o Corinthians. Se vocês buscarem, talvez tenha esse gol aí. Eu estava lembrando hoje, vindo para cá, eu lembrei dele, eu ainda não procurei se existe, se dá para ver esse gol. Ele fez exatamente igual, do mesmo lado, inclusive, bateu com a parte externa do pé e fez um gol desse jeito pró-Corinthians, olímpico, do mesmo jeito, se não me engano, quase certeza que foi no Pacaembu. É um gol difícil, né? O goleiro não está esperando ali, né, Frank? De qualquer maneira, é um gol defensável, na minha opinião, ali contra o cara que o Cássio acabou. Uma falha, como diria o Karsug, que vai estar aí mais tarde, clamorosa da defesa do Corinthians, porque poucas vezes na minha vida eu vi uma cobrança de escanteio. Eu acho que nunca tinha visto, na realidade, sem ter um jogador no primeiro pau. É verdade. E com o goleiro no meio da pequena área, sabe, tinha um espaço ali, tremendo ali. E o Leandro disse que viu, né, que observou isso aí, ele teve os méritos dele. E foi o primeiro gol sofrido olímpico pelo Cássio na carreira dele, tá vendo? Tem a primeira vez para tudo na vida. Só falta tomar uns frangos agora, né, maiores, né? Mas enfim, o Corinthians deu a tremenda de uma bobeira. Com mais 2 pontos, o Corinthians poderia estar com 34, já pensando mais aí nessa questão de liderança, de disputa de liderança, mas o fato é que assim, vem se mantendo entre os primeiros lugares, mas oscilando ali entre empates e vitórias. O Corinthians não perde depois da volta da Copa América, é verdade, não perdeu, mas não sei se o futebol tem sido convincente aí para o torcedor corintiano, Marcão. E é o tipo do tropeço, né? 2 pontos em casa, né? Da maneira como foi, né? Como você lembrou, quer dizer, vencendo por 2-0, muitas vezes o time dá aquela acomodada, né? Aquele relaxamento natural, né? Que acaba acontecendo. Eu acho que isso acabou sendo visível no que aconteceu no jogo do Corinthians. Mas são 2 pontos muito que podem, aquela coisa, né, Frank? Pode fazer uma falta absurda no final do campeonato, né? Se a gente for pensar. Difícil, eu não acredito muito em título, sinceramente, do Corinthians nesse momento, pelo futebol que está apresentando, né? Embora com essa invencibilidade, pós-Copa América, tudo isso que a gente tem falado. Mas, de qualquer maneira, uma briga eventualmente até por Libertadores, que eu acho que hoje eu apostaria que o Corinthians estaria dentro dela, mas são 2 pontos que foram jogados fora, né? Sem dúvida alguma. Olha só, o Bahia venceu o Vasco da Gama jogando fora de casa, os gols do Nino Paraíba e do Gilberto, que não cansa de fazer gols também, ele é bom esse Gilberto. E o Bahia chegou naquele grupo dos times que tem 30 pontos na competição, é o 7º colocado, dentro da rodada chegou a figurar ali no G6, a zona de classificação para a Libertadores. Grande campanha faz o time do Roger Machado, também depois da Copa do Mundo, certo? Uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas, bota o Bahia numa condição muito legal, já é o melhor primeiro turno dos pontos corridos do Bahia, viu? A Sueli Moraes Silva já lemos aqui, Noel Santos Ferreira, sempre as panelas derrubam treinadores, Rogério Ceni é um excelente treinador. Jorge Nascimento, obrigado Frank, todos estão convidados, 16 de dezembro, Flamengo e Liverpool, eu acho que vai ser isso aí mesmo. A Sueli Moraes, Cássio falhou feio, esperto jogador que percebeu o gol aberto. O José Prado, Cássio, mão de alface. Cássio tem crédito, não tem problema. Alexandre José da Silva Almeida lembra aqui. Carlos Mansur, somente para avisar, o Timão sem um time espetacular, estamos entre os 4 e estamos chegando. Isso aí é verdade, viu, Carlos? O Noel Ferreira, acho que aquele gol de escanteio será o gol mais bonito do ano. Olha, do Campeonato Brasileiro, com certeza esse é a bicicleta do Arrascaeta, né? São os 2 mais bonitos. Até agora. O Evaldo Pimentel, amigos, o meu papão foi garfado ontem, que pênalti foi aquele, hein? Falando da partida do Paysandu contra o Náutico.
O Leandro Pedro Voaden deu um pênalti para o Náutico aos 50 minutos do segundo tempo, tá 2-1 para o Paysandu, levou a disputa para as penalidades e aí o Náutico em casa acabou ficando com a vaga na Série B do ano que vem. É lamentável mesmo, Evaldo. O Jorge quer saber qual é o placar para sábado. Depois eu penso nisso aí. Depois da Copa América, Corinthians 7 vitórias e 7 empates. O José Prado respondendo aqui, o Jorge Nascimento disse que vai ser 3-0 para o Flamengo. É o padrão, né? Padrão 3-0. O Fluminense venceu o Fortaleza por 1-0, jogando fora de casa. O gol foi no finalzinho também. Teve gol anulado do Fortaleza nessa partida também. Aí teve o protocolo... Eu estou passando aqui os jogos, né, Marcos? Porque teve o protocolar 3-0 do Flamengo para cima do Avaí. O Flamengo lidera com 39. Pode terminar o primeiro turno com 42 pontos a equipe do Flamengo, hein? E será a única a ultrapassar os 40 em caso de vitória sobre o Santos. No domingo, nós tivemos, não no sábado ainda, tem muito jogo no sábado, a vitória 1-0 do Internacional sobre o São Paulo. Para muita gente, aquela penalidade que foi marcada pelo árbitro não aconteceu, né? O toque no braço, o Hudson foi uma cobrança de falta, o Hudson estava na barreira do São Paulo e na interpretação do árbitro ele abriu o braço ali. Eu não sei, para mim é um lance muito difícil. Esse eu acho até questionável, ao contrário, por exemplo, do lance do Santos. Sim, eu acho que é aquele lance que dá margem para você da discussão, né, Frank? A discussão nossa aqui, o nosso amigo internauta que tem uma opinião, um tem uma opinião e o outro tem outra, independente do time que torce, né? Porque a gente não precisa torcer para um time para achar que foi obrigatoriamente pênalti para o time da gente. A gente pode ter o bom senso, a esportividade de saber. E realmente, como você falou, o que aconteceu naquele lance dá margem, porque há um ligeiro movimento ali, é a questão interpretativa mesmo, que poderia inclusive acontecer independente de VAR ou não, né? Quer dizer, no lance normal, muitas vezes no próprio lance o árbitro tem esse critério. Como hoje a questão da mão virou muito difícil, os zagueiros, os defensores, né, no lance contra a sua equipe estão sofrendo muito com isso. Eu até brinquei isso daqui numa certa ocasião, dizendo que, poxa, daqui a pouco a molecada nas escolinhas de futebol vai começar a treinar para acertar no braço do adversário para ganhar pênalti, né? O que isso vai contra qualquer coisa do futebol, né? Vai contra o futebol bonito que a gente quer ver de marcar gol. Não, mira no braço do molequinho ali para ser pênalti pra gente, né? É o fim da picada, né? É isso aí, o fato é que o Inter venceu o São Paulo e aí voltou também a esse grupo aí do G6, né? Foi o sexto colocado. 30, né? O Bahia tinha momentaneamente tirado essa posição, né, do Internacional, por isso que eu falei que o Bahia chegou a circular ali no G6. Depois com a vitória do São Paulo, com a vitória sobre o São Paulo, o Inter volta a 30 pontos ganhos e o São Paulo permanece também entre os líderes, só que agora com 31 pontos perdeu grande oportunidade do São Paulo, lembrando que foi a segunda derrota em 3 jogos. Nesses últimos 9 pontos disputados, o São Paulo conquistou apenas 1, poderia estar numa posição melhor também na tabela de classificação. E aí às 9 da noite do sábado nós tivemos Goiás 1, Palmeiras 2, o jogo teve de tudo, né? Emoção até o final, só para pontuar isso aí, o gol do Palmeiras, o gol da vitória foi aos 54, 55 minutos, já foi praticamente a última jogada da partida, é que depois o árbitro deu mais um minutinho, porque teve consulta de VAR, aquela coisa toda, mas enfim, depois de mais de um ano, o Palmeiras volta a virar uma partida, algo que o Luiz Felipe Scolari não conseguiu em 19 partidas, 19, 20 jogos aí que o Palmeiras saiu atrás com o Felipão e não conseguiu mudar o panorama. Mano Menezes no seu primeiro jogo passou pelo mesmo problema, mas o Palmeiras foi lá e conseguiu a vitória. Não sei se você chegou a ver melhores momentos, alguma coisa do jogo, Marcos, mas já foi um Palmeiras conceitualmente diferente do Palmeiras do Felipão, e as pessoas insistem em dizer que o Mano Menezes e o Felipão são parecidos, que o futebol é a mesma coisa. Bom, enfim. O que você achou? Eu acho que assim, como eu previa, olha, que presunção minha, mas eu achava que o Palmeiras ia ter uma postura um pouco diferente, né, cuidando um pouquinho mais da retaguarda, cuidando um pouco mais do sistema defensivo. E, claro, né, vencer acho que a última bola, né, do jogo, o último lance do jogo. Depois né, ele deu mais um minuto, mas não teve mais futebol. Enfim, aquela emoção que o torcedor gosta, claro, né, sai com aquele gostinho de vitória importante, vencer fora de casa, embora o Goiás não faça uma campanha de encher os olhos, a gente poderia dizer. Venceu só um jogo também. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Palmeiras já mostra, eu acho que o Mano, gradativamente, aos pouquinhos aí, já vai mostrando o
trabalho dele, o sistema de trabalho dele, que é como você falou, não dá para você comparar os técnicos, é gaúcho também, né? Tem o mesmo estilo de defesa, etc. Eu acho, particularmente, com todo respeito ao Filipão, gosto demais do Filipão, tem uma história, né? Você falou muito, né? Frisou muito isso, não dá para apagar, marcar ponto, Filipão 7-1, isso é uma falta de respeito até com ele, aquilo podia ter acontecido, na minha modesta opinião, com qualquer treinador, né? Um dia ruim, ele não perdeu sozinho, né? A gente tinha 11 jogadores em campo, né, Frank? E tinha um baita time do lado do adversário que soube fazer, aproveitar muito bem o que tinha para fazer. Eu acho, particularmente, que o Mano é um ótimo estudioso de esquemas, de estudar o adversário, e eu acho que isso pode favorecer muito o Palmeiras agora no segundo turno. O Carlos Mansur, Fluminense, cai ou não cai? Eu acho que cai. O Noel Santos Ferreira, sou fã do São Paulo, mas o Flamengo está voando. O Jorge responde aqui para o José Prado, e aí o José Prado responde na sequência para ele, o Flamengo pode estar voando, mas será que tem fôlego até o final do campeonato? Acho difícil. Olha, José Prado, só se tiver muitos problemas de lesões o Flamengo para não faturar aí os torneios que disputa, viu? O Jefferson Aparecido de Oliveira, falaram que se o Palmeiras não ganhar o Brasileiro, a diretoria vai fazer o Mano voltar a cantar rap. Poxa, Jefferson, é uma piada isso aí? Mauro, eu achei bem sem graça, tá? Mas valeu, vale a participação, obrigado, viu? O Mauro Venturini, fiquei até sem graça. O Mauro Venturini, pênalti para o Santos, que vergonha, hein? Pior quem deu, quem mandou dar, vai ganhar presente a próxima rodada. Para apitar sujeira, feia. Ei, Maurão, tá nervoso, né? O José Prado, Carlos Mansur, o Flu cairá, o Tapetão nunca deixará, não cairá, nunca cairá, o Tapetão não deixará. Sueli Moraes Silva, o Palmeiras ganhou porque o goleiro se machucou e no último gol do Palmeiras saiu mal do gol. Aí o Scarpa fez. Disputou a bola em 2 lances, né? Poderia ter deixado a segunda disputa só para o zagueiro, né? O goleiro que entrou. Jorge Nascimento, ele responde aqui para o Zé Prado. José, marcaram o Mengão é igual dormir com cobertor curto. Você marca o Gabigol, sobra o Bruno Henrique. Você marca o Bruno Henrique, sobra o Arrascaeta. É a mesma coisa. KKKK. Tá demais, hein, o Jorjão. Jefferson Aparecido de Oliveira. O Cássio é o goleiro, o meio-campista, para ter deixado o Ceará fazer o gol olímpico. E o Osmar Boeri marca aqui um Dali Inter. Para os jogos do domingo aqui, rapidamente, aqui para a gente passar aqui só os resultados mais importantes. O Cruzeiro, isso aqui a gente tem que analisar, né? O Cruzeiro perdeu para o Grêmio em casa por 4-1, foi goleado. E aí depois do jogo o Rogério Ceni veio para a entrevista coletiva e diz, do jeito que tá não dá, eu só venho aqui para dar uma satisfação para vocês, porque é uma obrigação minha, mas se eu pudesse eu nem viria, porque eu já perdi na minha vida, mas perder do jeito que foi hoje é vergonhoso. Se eu tiver que continuar no Cruzeiro, vai ter que ser de uma forma diferente, vou ter que mexer bastante na equipe, vamos ter que pensar de uma outra maneira, mesmo que eu perca aí os próximos jogos, mas eu vou ter que mexer muito no time, porque do jeito que tá não dá. Ou seja, para um bom entendedor, pingo é letra. Tem muita coisa errada no Cruzeiro, e os jogadores estão numa tiriça desgraçada, Marcão. O Rogério não vai tolerar isso aí, não. Então acho que ele chegou lá, talvez não imaginasse, porque a gente sabia quando o ambiente do Cruzeiro estava conturbado, né, Frank? Não é novidade nenhuma, por todos os fatores extra-campo que aconteceram em relação à toca da raposa, né? O buraco na toca é bem mais embaixo, parece, né, Frank? E o Rogério, a gente tem que lembrar o seguinte, né, pessoal? O Cruzeiro é o primeiro hoje, né? O primeiro time, a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, com um detalhe, né? O Fluminense tem um jogo a menos, né? Com 17. Ou seja, se for a 18, dependendo aí do, eu não sei se em relação a saldo e tal, mas de qualquer maneira empata com o Cruzeiro em pontos. Vai permanecer porque tem os... o saldo do Cruzeiro é menos 11, aí o Fluminense já passa. Se o Fluminense por acaso vence o Palmeiras amanhã, enfia o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Quer dizer, fechando a penúltima rodada, o Cruzeiro na zona do rebaixamento, e aí aí aquela questão da paciência, é uma possibilidade, né, Frank? Óbvio, mas assim, fechar o primeiro turno na zona do rebaixamento é uma coisa que o Rogério talvez não imaginasse, e a gente vai tentar ver o que a diretoria... Acho que a diretoria não vai poder cobrar muito dele também, né? E a torcida menos ainda também, não tem, porque o cara acabou de chegar, teve um retrospecto super bom no Fortaleza, enfim, situação complicada, e essa coletiva do Rogério eu acho que é bastante marcante aí pro futuro dele no Cruzeiro em relação ao que vai acontecer. Ele até falou, se eu for continuar, né? Já colocou no condicional, brincadeira. Então o negócio lá tá feio mesmo.
Nós tivemos o Botafogo vencendo o Atlético Mineiro por 2-1, o Atlético reclamou também bastante da arbitragem, de utilização de VAR e tudo mais. O CSA venceu o Chapecoense por 2-0, o jogo foi lá em Alagoas. Para o CSA foi importante porque ultrapassou a Chape na classificação, as duas equipes estão lá na zona do rebaixamento, né? Agora temos 2 catarinenses na lanterna, né? O Avaí com 10, a Chape com 14, são os 2 piores times do Campeonato Brasileiro. Pulei Santos e Atlético Paranaense de propósito, evidentemente, para a gente fazer uma análise aqui, porque o Atlético Paranaense jogando com um time reserva, hein, gente? Até o melhor jogador em campo foi o Léo, que é o reserva do Santos. Léo, que foi formado aqui na base do São Paulo, fez uma grande partida, o goleiro da equipe do Atlético Paranaense, que vencia por 1-0 até 39-40 do segundo tempo, quando o árbitro arrumou aquela penalidade lá. E ele consultou o VAR para dar uma penalidade que não existiu. É assim, ou ele é cego, ou ele é mal intencionado, com todo respeito aos deficientes visuais desse país. Certo? Porque o árbitro, eu vou te falar, não sei como é que ele conseguiu ver pênalti naquele lance ali, Marcos. Eu acho assim, né? Eu acho que o fator casa, o fator campo aí, né, Frank? Será que se fosse na Arena da Baixada, o mesmo árbitro faria isso dessa lambança? Não sei, eu fico sempre com essa dúvida, né? Aquela coisa de estar em casa é diferente, mas realmente é o que você falou. O Geraldo Magela não marcaria aquele pênalti. O ceguinho da escolinha do barulho. Eu estou falando isso porque o Geraldo é meu amigo, tenho liberdade para falar. Querido, para fazer, né? Participou da personalidade outro dia nosso aqui, né, Frank? Gente boa ele. Muito legal. Bom, e aí o que acontece? O Santos permanece na vice-liderança do campeonato. Mas aí é o seguinte, tem um confronto direto no sábado contra a equipe do Flamengo, que será o jogo de abertura da rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Se o Santos vencer, porque eu acho muito difícil lá no Maracanã, ultrapassa o Flamengo, vai a 40. Se empatar, segue a mesma diferença, né? 2 pontos de diferença para cada um. Aí o Flamengo ele ia a 40 e o Santos a 38. E o Palmeiras pode entrar nessa briga esta semana, porque tem 2 jogos em casa, contra justamente o Fluminense, aquela partida atrasada da rodada 16, e contra o Cruzeiro do Rogério Ceni, que está daquele jeito. Certo? Então pode fechar 39, né? Pode. Primeiro turno. Pode. Então são as possibilidades aí de primeiro turno. Para mim o Flamengo vai terminar o turno na liderança mesmo, né? Com a simbólica primeira posição. Alguns diriam título do primeiro turno, né? Mas como é uma sequência, né? Mas é o que se desenha aí para o campeonato. A gente pode ter o Flamengo disparado com relação ao Santos, né? Que se vence, aumenta a diferença para 5. E a gente não sabe se o Palmeiras vai conseguir esse 100% de aproveitamento nesses 2 jogos. Aí iria 3, né, de vantagem, né? Iria 39 o Palmeiras, 42 a 39, né? Isso. Então, assim, pro campeonato seria bem legal, né? Legal, mas a gente não sabe se de fato isso vai acontecer também. Tem informação importante da Fórmula 1, né, Marcos? Tem, claro, você já adiantou, né, Frank? Que atuação do menino Charles Leclerc, né? Depois da vitória em Spa, emendou a segunda consecutiva, a segunda vitória dele na Fórmula 1, Grande Prêmio da Itália, disputado em Monza, aquela festa da Ferrari. Ferrari ganhar em Monza é tudo de bom, né? É tipo o Flamengo ganhar no Maracanã, é uma coisa maravilhosa, né? Aquela invasão de pista, super bacana. E assim, algumas pessoas, a gente conversa com muita gente, o pessoal no começo fala assim, o Charles Leclerc não tem aquele ímpeto, por exemplo, do Max Verstappen e tal. Mas o que ele fez, segurando o Hamilton... Ele é mais cerebral, né? Ele tem a cabeça mais no lugar. O Tico e o Teco ali são mais ativos, um conversando com o outro do que o Max Verstappen, que embora tenha melhorado muito, né, na sua dinâmica de corrida, né, na consistência, sem fazer tanta lambança, mas o Leclerc foi realmente cerebral. Ele segurou um pentacampeão do mundo, né, Frank, de uma maneira extraordinária, cometeu um pequeno errinho uma vez, mas roda a roda, tomou até uma pequena advertência, né, bandeira preta e branca num determinado momento ali com o Hamilton. O Hamilton errou atrás dele numa tentativa de ultrapassagem, de aproximação novamente com asa móvel aberta. O Bottas também errou atrás dele e ele conseguiu. Quer dizer, então um menino que está aí, segunda vitória, segunda temporada dele na Fórmula 1, primeira por uma equipe de ponta, equipe vencedora.
Eu compararia mais ou menos, fazendo uma metáfora aqui, quer dizer, o Hamilton é o Sol, né? O Leclerc é a Lua, mas a Lua de vez em quando ocasiona uns eclipses, né? Então eu diria que, Leclerc, você eclipsou Lewis Hamilton, o Sol da Fórmula 1. Foi mais ou menos isso que aconteceu no GP de Monza ontem. Esse erro do Hamilton, Frank, custou o segundo lugar dele na prova. O Bottas acabou ultrapassando o Hamilton ali, o Hamilton ainda entrou para fazer mais uma troca de pneus no finalzinho. O Bottas acabou no pódio com o Hamilton, quer dizer, então a Ferrari soberana no topo do pódio, vem dos dois pilotos da Mercedes, segundo e terceiro lugares. Em 2 semanas a gente tem o GP de Singapura, um GP já saindo então, portanto, da temporada europeia, né, da Fórmula 1, e a gente tem um campeonato legal. Só para a gente finalizar aqui em pontos, como que ficou, né, Frank? O Hamilton foi a 284, o Bottas é o vice-líder com 221, Verstappen 185, e atenção, Ferrari. Num determinado momento a Ferrari disse assim, quando a gente vê a questão da pontuação, vamos privilegiar um piloto ou outro. Nesse momento, Charles Leclerc tem 182 pontos, Sebastian Vettel 169. Ou seja, o menino já está ganhando a preferência em relação ao tetracampeão Sebastian Vettel. A Sueli Moraes Silva diz o seguinte, Chapecoense cai esse ano, eu acho também. Aliás, eu avisei antes do campeonato, não é por nada não. Alexandre José da Silva lembra a gente aqui os times que subiram da Série C para a Série B. Boa, Alexandre. Confiança de Sergipe, Associação Desportiva Confiança, Sampaio Correia, lá do Maranhão, o Náutico, e hoje tem Juventude e Imperatriz. Na ida foi 0-0, hoje definição da 4ª equipe que sobe para a Série B. Boa, Alexandre. Jorge Nascimento, só não deixem o Milton aparecer na Gávea. A gente vai mandar ele lá para a Gávea, inclusive, estou pagando a passagem para ele, vai de primeira classe, não estou nem aí. E vai de helicóptero, vai pousar no centro do gramado aí da Gávea, tá bom? Lá no Ninho do Urubu, lá no treinamento do pessoal. Na Gávea não, lá no centro de treinamento, tá bom? Mauro Venturini, então, Frank, foi o que eu escrevi acima. Esses inúteis irão ganhar de presente o próximo jogo para apitar. Só para o árbitro que estava no VAR ontem, Mauro César Pereira, que lembrou isso na coluna dele no UOL. Foi o mesmo árbitro que estava no VAR no jogo do São Paulo contra o Ceará, que não deu o pênalti do Thiago Volpi no Felipe Cardoso. Quando ele deu aquela voadora com a poupança. E ele esqueceu a bola e voou no jogador. E o cara não deu pênalti. Para ele aquilo lá foi jogada normal, entendeu? Eu acho que ele deveria ser árbitro de UFC e não de futebol. Mas está por aí. A Sueli Moraes, depois da 10ª rodada do segundo turno, a gente vê o campeão já e os rebaixados. Avaí e CSA já estão aí. Vai ser boa disputa dos outros dois, segundo ela. Noel Santos Ferreira, qual o conselho de vocês para o São Paulo, para voltar a ganhar títulos? Estamos com saudades do título. Olha, a diretoria, com o Raí e o Lugano, até que estão tentando fazer alguma coisa positiva para o São Paulo. Só que, nos últimos jogos aí, apesar do Daniel Alves, muita gente lesionada. Eu acho que o São Paulo, com todo mundo, é aquela coisa, o São Paulo tem um time, mas não tem um elenco ainda. Você vê, Pato, Toró, Pablo, Hernanes, todos fora de combate, e fica complicado, né? Quando tem todo mundo à disposição, o São Paulo faz bons jogos. Jorge Nascimento, o nosso objetivo aqui no Grande Rio é chegar contra o Grêmio com uma boa gordura no Brasileiro, Frank, tá bom. E a Sueli de Moraes, o São Paulo é extra-campo também. Os problemas com o presidente, só isso e tal, diz que a questão veio fora de campo. Até que andou dando uma minimizada, apesar de eu achar o presidente Leco fraquíssimo, absolutamente não gosto do trabalho desenvolvido pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, que eu acho meio arrogante também, vamos falar o português correto, tá bom? Gostou da live do terceiro tempo? Deixa um like aí pra gente, uma curtidinha maneira, compartilhe a live com as suas redes sociais, ninguém é obrigado a concordar comigo em nada, viu gente? Até eu acho assim, trocando ideia, divergindo, que a gente chega a um consenso, né? Sempre, né? Mas é só a minha opinião. Você pode externar a sua aqui também. A gente volta aí durante a semana com mais participações, muito provavelmente na quarta-feira, porque amanhã tem o Palmeiras, depois tem a Seleção Brasileira, já meia-noite, né? Aí na quarta a gente volta falando um pouquinho mais desses jogos aí, falando de Seleção Brasileira, que aliás empatou com a Colômbia, que o jogo foi tão sem graça que a gente nem falou nada. Fala, Marcos. Não, só para finalizar, com o Cláudio, a gente vai fazer o Notas do Karsug amanhã.
Tá? Amanhã à tarde, o Cláudio acabou de me confirmar que ele grava comigo, faz comigo ao vivo o Notas do Karsug. E eu também à tarde, como eu prometi para vocês, aí vai entrar durante a semana, ou talvez no comecinho da semana que vem, uma entrevista com outro grande jornalista ligado ao automobilismo, que eu falei que é surpresa, mas que vocês vão ver também. Então amanhã, live com o Karsug, no período da tarde, a gente vai posicionando vocês quando a gente for entrar no ar, né, Frank? E amanhã também eu faço a gravação do Bela Máquina, esse com um convidado super especial. Tenho certeza que você gosta de automobilismo, você que acompanha, quer informações legais, vai gostar muito dele, tá bom? Ó, lembrando que essa semana tem futebol na terça, tem futebol na quarta, com a primeira decisiva da Copa do Brasil, tá bom? E abraços finais aqui pro DJ Felipe Gouveia. O Galo foi farra do ontem. Foi farra. E a final do US Open, lembra que o Alexandre José da Silva Almeida, é demais, ó. 4 horas e 49 minutos de jogo entre Nadal e o Medvedev. Daniil Medvedev, esse russo é invocado, ele tem só 23 anos. Perdia por 2-0, buscou 2-2, mas aí não segurou no quinto e decisivo set, mas foi um grande jogo. Que preparo, né? O problema é que ninguém aguenta assistir quase 5 horas de um jogo, né? O meu esposo quase me deu divórcio. E o Jorge Nascimento, valeu, rapaziada. Valeu, Jorjão. Jorge, e obrigado, a Sueli Moraes da Silva, Copa do Brasil, quarta-feira, empate será bom pro Inter. Valeu, Sueli. E um abraço também para Colorada Gabi Rocha, lá em Curitiba, acompanhando a live do terceiro tempo. Valeu, grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau, valeu, pessoal. Marcão. Um abraço, valeu, Frank. Tchau.